leitura do texto da exposição da palavra do Senhor, que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 24. Gênesis 2, 18 a 24. Assim diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse ao homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e a carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amados irmãos, no texto lido, quero compartilhar com a igreja sobre o tema família idealizada por Deus. Família idealizada por Deus. Creio, irmãos, que à luz do texto que nós lemos e toda a Escritura, a família é uma instituição divina que nasceu no coração do nosso Deus. Esta é uma realidade bíblica para todos aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento, compreenderá esta verdade revelada nas Sagradas Escrituras. O homem natural, o homem comum pode não entender e não querer aceitar, mas o homem que passou pela experiência da graça de Deus, transformado pelo poder do Evangelho, nascido de novo, ele compreende que esta é uma verdade singular que Deus instituiu na sua história. Mas como é visto os casamentos, as famílias dos nossos dias hoje? Você já ouviu essa expressão? Vamos nos casar? Às vezes ele faz esta pergunta para a moça, ou a moça, de repente, faz para o noivo, né? Vamos casar? Vamos. Mas se não der certo, a gente separa. Se não der certo, a gente separa. Hoje é essa linguagem que a gente vê nos dias a dias. Às vezes a gente conversa com uma determinada pessoa e aí, você pensa em casar? Pensa sim. E aí, quem é seu namorado? Não, eu já estou morando com a minha namorada já faz uns 10 anos. Eu penso ainda em casar com ela, mas ainda não tenho segurança. Mas está 10 anos morando com a namorada. Às vezes, irmãos, essas palavras hoje estão ficando normal no mundo da sociedade e, às vezes, infelizmente, dentro da igreja. Não tem problema ser separado, não tem problema ser divorciado, concubinado, solteiro com solteiro, morando junto, casado por diversas vezes, a quinto, sexto casamento.
Tudo bem, não der certo, separa, casa de novo. Essa tem sido hoje a realidade na sociedade. Nós perdemos o valor bíblico, o ensino da palavra de Deus. Isso tem sido comum em alguns lugares, infelizmente dentro da igreja. A família sofre ataques em todos os tempos. Esse caos que temos na sociedade vai infiltrando de forma muito sorrateira dentro dos lares cristãos. E às vezes o amor de Deus na vida de muitos casais não são suficientes para superar as crises, as dificuldades, a ponto de pensar, é melhor separar. São irmãos em Cristo, comprados pelo precioso sangue de Jesus, fizeram suas promessas lá no namoro, no noivado, e agora, depois de algum tempo de casado, o amor de Deus não é mais forte para superar, para resolver as questões que muitas vezes surgem no decorrer do casamento. O que é mais fácil é separar. E assim nós temos famílias destruídas, famílias mutiladas, famílias mortas espiritualmente. E também como família. Não existe, irmãos, família perfeita. Em nenhum lugar você vai encontrar um casal perfeito. Mas nós somos tão perfeitos, não existe. Tanto no homem como na mulher tem a natureza pecaminosa. Nós herdamos isso dos nossos primeiros pais. Não há como, dentro de um relacionamento conjugal, dizer que tudo é perfeito. Não é. As imperfeições estão presentes em cada um de nós. Na esposa, no esposo, porque nós somos frágeis, nós somos marcados por essa natureza pecaminosa. E o apóstolo Paulo diz que, em Romanos 5,12, que a origem de tudo isso veio dos nossos primeiros pais. Nós herdamos essa natureza pecaminosa. Então, quando contrai-se um casamento, não vai pensando a noiva, não vai pensando o noivo, que dentro desse novo sistema de lar, deixando o pai e a mãe, construindo uma família, significa que tudo está perfeito. Porque duas pessoas são pecadoras, entretanto, redimidas pelo Senhor. Há um quadro que se apresenta na história de que, em alguns momentos, nas pesquisas que se fazem, em alguns movimentos ligados a comissões de casais, palestrantes, e o índice tem sido alto de divórcio em poucos anos de casamento. Não consegue, muitas vezes, ultrapassar uma década. Já penso em separar, em divorciar. Com tristeza, irmãos, a gente vê isso. É como construir um casamento conforme um castelo feito na areia. A água vem e tudo desmancha. Foi no passado, irmãos, e também nos nossos dias, e será até a volta do Senhor Jesus. E talvez com a aproximação da volta do Senhor Jesus, ainda tempo difícil nós enfrentaremos dentro do relacionamento familiar. Mas temos alguns exemplos, irmãos, que mostram aqui fracasso de alguns casamentos que citam a Bíblia para mostrar que não há casamento perfeito, mas que a graça de Deus pode superar todas as crises, todas as dificuldades, se ambos estiverem no centro do Senhor. Mas veja, por exemplo, na família de Ló. O texto nos revela em Gênesis 19, 30 a 38, que as filhas tiveram relações com o pai. Olha o pecado. Natureza pecaminosa, a ponto de cometer esse tipo de pecado. Outro pecado seríssimo da Bíblia, que registra um homem de Deus, um servo de Deus, um juiz da época, mas que, de repente, ele não ouviu o conselho do seu pai, e, aliás, é isso que muito, nos dias de hoje, acontece.
o jovem, a moça, o rapaz, não querer ouvir o conselho dos pais e contraem-se em matrimônio com um jugo desigual. A história de Sansão e Dalila, capítulo 16 de Juízes. A tragédia que foi para a vida de Sansão com aquele jugo desigual. Outra situação também complicada e séria, que atinge também, às vezes, alguns lares, é em relação à disciplina na família. Às vezes nós estamos olhando as coisas acontecendo dentro do nosso lar e nós vamos deixando as coisas acontecer. E nós caminhamos para uma disciplina à luz das Sagradas Escrituras. Grande sumo sacerdote Eli, ele era um homem especial, era o sumo sacerdote do povo de Israel. Mas ele fechava os seus olhos para tudo aquilo que os seus filhos estavam fazendo errado. E veio a consequência. Conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 12 e 14, revela ali a morte dos seus filhos por causa do pecado deles diante das coisas de Deus. Irmãos, é sério, é doloroso, mas a história se repete também nos nossos dias. Temos também, por exemplo, pai que de repente ele entende que não pode ter apenas uma mulher só. Ele precisa ter 2, 3, 4 mulheres. A poligamia. Um homem que a Bíblia revela para nós, que é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas quando tomou a posse do reinado de Israel, ele foi contraindo-se casamento com várias pessoas que não tinham temor de Deus. Além de ser idólatras, ele cometeu o pecado da poligamia. O resultado foi uma tragédia na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos. Porque desobedeceu o princípio da palavra de Deus. Ele escreve aquele Salmo 51, a que nós conhecemos profundamente. E ele clama por restituir a alegria da salvação. Meus irmãos, nós olhamos algumas histórias bíblicas e pensamos, isso é lá no passado. Isso não acontece nos nossos dias. Conversava com um colega ministro da Palavra de Deus, disse que recentemente um colega que admirava muito, já no final do seu ministério, que foi visto com relacionamento com outras mulheres. Ministro da Palavra de Deus. Não há, irmãos, família perfeita. Mas eu gostaria de dizer, irmãos, que a família idealizada pelo nosso Deus é possível. Quando nós construímos uma família conforme os ensinos da Palavra de Deus. Quando nós buscamos a estrutura do nosso lar, formando o nosso lar ou na trajetória dos anos da nossa vida conjugal. Se nós estivermos construindo sob o ensino da palavra de Deus, tudo caminhará bem. É possível, irmãos, no Senhor, a união conjugal de todos aqueles que vivem no centro da vontade de Deus. Porque é capaz de viver nesse mundo perverso, nesse mundo com tanta maldade, com tanta coisa injusta para a família, mas é possível, diante de Deus, e por fim, como povo de Deus, viver na eternidade com Deus. É possível, no Senhor, a família ser um santuário projetado por Deus, conforme a graça do Senhor. Então você olha para o seu tempo de casamento, talvez algum tenha alguns meses, alguns anos, outros já têm dezenas de anos, outros já chegam até jubileu de ouro de vida conjugal. Sempre será um aprendizado para a nossa vida, na carreira da vida familiar, se nós estivermos no centro da vontade do Senhor.
Sim, irmãos, a família é um plano divino. Independente do pecado, que está no homem e na mulher. Mas é possível no Senhor ter um casal abençoado. E esse casal abençoado por Deus, ter filhos que tornam-se bênção no reino de Deus e na família da fé. É isso que nós vemos na história da nossa igreja. Lares aqui completos, onde casal, filhos estão fazendo aquilo que agrada ao Senhor. A família idealizada por Deus, ela apresenta dois aspectos. E não há fora desses dois aspectos. Primeiro, uma esposa para um homem solitário. Olhando para a história que lemos aqui em Gênesis 2, nós vemos que Deus preparou tudo para o servo de Deus, Adão. Em Gênesis 2, de 8 a 14, Deus preparou todo o jardim do Éden, para trazer nesse jardim do Éden um casal que pudesse fazer aquilo que Deus esperava para louvor e glória do nosso Deus. Deus preparou isto. Mas Deus diz assim, a história da criação, conforme Gênesis 1, 26 e Gênesis 2, 7. Façamos o homem imagem e semelhança. Em Gênesis 2, 7 ele diz, e formou Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus deu então a esse homem a oportunidade de agora, na criação de Deus, se preparar para cumprir os propósitos de Deus, entre os quais a criação. Mas Deus viu que ele estava solitário. Então, Gênesis 2:18 mostra aqui que Deus preparou, então, tomando a providência de colocar diante de Adão uma varoa, uma auxiliadora que fosse idônea para cuidar ali da vida daquele homem e ser, então, aquela mulher para aquele homem que estava solitário. Gênesis 2, 21, 23 diz, depois o Senhor a Adão, olha, o Senhor Deus fez cair um sono sobre Adão. Aqui houve a primeira cirurgia feita por Deus na vida deste homem, que experimentou uma cirurgia que curou muito rápido, por intervenção divina. Mas dessa cirurgia nasceu aquela que seria a sua auxiliadora, a sua companheira, a quem haveria de caminhar junto, mesmo diante do pecado e da desobediência a Deus. Preparou-lhe um ambiente, deixou tudo acertado para que o servo de Deus, Adão e Eva, pudesse fazer aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Gênesis 2,15 diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então Deus deu a responsabilidade desse casal, através do cabeça do lar, para cultivar, para trabalhar, para cuidar desse jardim que Deus preparou para Adão e Eva. Duas vidas limitadas, duas vidas, embora vivendo com o pecado, o mundo sem o padrão morais, naquela época, como também nos nossos dias, mas foram salvos para fazer aquilo que agrada a Deus, que é a família da aliança. Irmãos, Deus nunca deixou nem o homem, nem a mulher desamparado. Mas quando Deus preparou a família, que Ele mesmo idealizou, Ele preparou tudo para que fosse para a glória e louvor do seu nome. Apesar do pecado dos nossos primeiros pais. Deus diz assim, verso 2, 24, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Deus preparou, então, uma esposa para Adão, uma esposa que pudesse realmente fazer aquilo que agradasse a Deus.
Agora, irmãos, é importante nós compreendermos uma outra verdade que estabelece na vida do homem e na vida da mulher. Uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. O mundo pode dizer muita coisa. O homem pode chegar no seu relacionamento, na sua amizade, na faculdade, no trabalho, aonde for. Pode dizer que você pode ter mais do que uma mulher. Ou que pode dizer para você que você pode ter mais do que um homem. Mas, biblicamente, isso é pecado. E isso custa caríssimo na vida do homem e da mulher que não está dentro dos padrões de Deus. E esse é um alerta para nós, como igreja do Senhor, que entramos no mês do lar, do mês da família. A família, portanto, ela tem que estar constituída dentro do princípio bíblico que Deus estabeleceu. Homem e mulher. Nunca um homem com homem, mulher com mulher. A união homossexual é pecaminoso à luz da palavra de Deus. Paulo revela em Romanos capítulo 1, 26 e 27, mostrando ali a depravação total da raça humana, inclusive do relacionamento. Levítico 18, 22 diz que não pode haver um relacionamento que não seja homem e mulher, porque é abominável diante de Deus. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, aquela igreja que realmente passou por várias disciplinas de Deus, usando o apóstolo Paulo para chamar a atenção àqueles queridos irmãos, diz o texto que Paulo escreve de uma forma muito dura essa palavra, dizendo o seguinte: ora, não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuro, nem idólatra, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus é clara. Paulo está dizendo à igreja de Corinto, uma igreja que perdeu o princípio da vida cristã, mas é repreendido pela palavra de Deus, chamando aquele povo a viver à luz das sagradas escrituras. A família que Deus idealizou, idealizada por Deus, se constitui de um homem e de uma mulher. O casamento divino é monâmico, não é polígamo. Deus criou então a mulher para ser virtuosa. É a coroa do seu marido. Rei Salomão, um homem que também pecou, o homem que cometeu também erros profundos, perdeu o seu reinado. Apesar de ser um homem sábio, recebeu a sabedoria de Deus, mas na sua velhice ele escreve em Provérbios, dizendo que os princípios que norteiam uma família feliz é quando está dentro dos planos de Deus, quando teme ao Senhor. O seu lugar da mulher como auxiliadora, ela exerce na sua esfera material, moral e espiritual, sem que usurpa o poder e a autoridade que é constituída pelo cabeça do lar. Paulo, em Efésios 5, 22 a 24, mostra exatamente isso. A liderança do lar sobre a cabeça da família, do lar, o esposo, a submissão dentro de uma vocação divina, submissa ao Senhor para cuidar, juntamente com o seu marido, a família que foi constituída. Ele tem a sua posição, que não se coloca no lugar dele, ou melhor, ela tem a sua posição, mas não se coloca no lugar dele, porque é o lugar dele que do marido foi constituído para preservar, para cuidar, para administrar a família, assim como o Senhor cuida da sua noiva, que é a sua igreja. 3 fatores, irmãos, importantes para uma estrutura firmada, alicerçada, fundamentada na palavra de Deus, numa família que deseja viver segundo o padrão de Deus. Dignidade.
Na família é importante o respeito mútuo entre homem e mulher. Esse é um ponto importante, irmãos. Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7. E dentro da formação desse lar, deve haver respeito, dignidade, dentro desse contexto da palavra de Deus. Deus espera isso no lar recém-formado, num lar já bem adiantado, entendendo os princípios que Deus idealizou para a sua glória, para o seu louvor. Igualdade, ou seja, o homem e a mulher são iguais diante de Deus. Sim, diante de Deus, tanto o homem e a mulher são iguais. Mas a palavra de Deus disse que nem todos têm a mesma função na família. Apesar de sermos iguais diante de Deus, prestaremos conta como homem, como mulher, como servos de Deus. Mas dentro da estrutura da formação da família, além da dignidade, temos aí a igualdade no sentido de que, diante de Deus, somos responsáveis pelos nossos atos. Mas, dentro da estrutura da formação do lar, são diferentes. O homem está para liderar o lar, a esposa está para auxiliar com carinho a sua família, juntamente com o seu esposo. Terceiro momento, autoridade. A família foi um plano do Senhor, sim, e continua sendo o plano do Senhor. Porém, deve ser exercido com muito amor, com ensino e com disciplina. Se assim nós desejamos caminhar a nossa família segundo o padrão de Deus. Deus então estabeleceu aqui, em Gênesis 2, 18 a 24, a formação desta primeira família, apesar das suas naturezas. Irmãos, não há espaço para as coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas é isso que nós estamos vendo hoje acontecendo, infelizmente, na proximidade da volta do Senhor Jesus, onde o casamento não é mais importante. O relacionamento conjugal é secundário. O sentimento de amor e de respeito um para com o outro não há mais dentro do relacionamento do lar. Porque quem dirige a história não é mais o Senhor, mas é o mundo que nos cerca. São contextos imorais, perversos da sociedade, é que tem dito as normas dentro de casa. Como igreja do Senhor, iniciando o mês do lar, mês da família, é importante que você reflita que não é só este mês, é todos os dias, mas que possa refletir quando nós olhamos para o mês do lar e olhamos para as manchetes, para as notícias, para os acontecimentos, e você possa olhar, o meu lar foi idealizado pelo Senhor. E foi porque eu e ela, ou nós, constituímos o nosso lar segundo o padrão de Deus. Uma das grandes verdades do salmista, aliás, quem escreveu esse salmo não foi Davi, e sim Salomão, o Salmo 127. E ele começa dizendo que a estrutura abençoadora de um lar, de uma família que começa, é o Senhor no centro do lar. Enquanto o Senhor estivesse no centro do lar, tudo caminhará bem. O homem para com a mulher e a mulher para com o homem. Mas quando o Senhor está fora do centro, tudo é possível para um fracasso, uma ruína e, por fim, a falência da família. O que é que Deus espera, então, de cada um de nós, enquanto Ele nos conceder vida e saúde? Veja a história do seu casamento. Faça uma retrospectiva dos anos que você está vivendo de vida conjugal. Não importa o tempo, se é pouco ou muito, mas
Faça essa retrospectiva. E veja quantos feitos o Senhor fez na sua vida como homem e como mulher. Veja as grandiosidades da obra de Deus na caminhada da vida conjugal de vocês. Veja em que momento tropeçamos, em que momento nós falhamos, em que momento nós deixamos de andar segundo a vontade de Deus. Ali é o tempo de refletir, é tempo de buscar, é tempo de dizer assim, precisamos retornar o nosso primeiro amor, no sentido de o Senhor estar no centro do nosso relacionamento, da nossa vida conjugal. Irmãos, aqui está a receita para um casamento feliz. Um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Assim que Deus formou o casal. Não há outro segmento fora disso que seja aprovado por Deus. E que Deus tenha de nós, irmãos, misericórdia da nossa vida, da nossa família e da igreja do Senhor. Que Deus conceda a nós, pais, que temos filhos ainda solteiros, filhos que ainda sonham em construir o seu lar, a sua família, que sejam guiados por nós, pais, orientando os nossos filhos a buscar no Senhor buscar no Senhor aquele que vem fazer parte dos eleitos de Deus, construindo a sua família para a glória e louvor do nosso Deus. Que os nossos filhos possam ser abençoados na estrutura do seu lar, segundo o padrão de Deus na Sagrada Escritura. Que não seja apenas lares que sejam formados como castelo de areia, como foi dito aqui. Em pouco tempo, as primeiras chuvas que vier, tudo desmancha, ou as primeiras crises, tudo se acaba. Mas que o Senhor Jesus, o Salvador da nossa vida, o Senhor que salvou os nossos filhos, o Senhor que salvou a nossa família, que seja esse Senhor que há de cuidar, para que, assim como o meu, o seu, os nossos lares foram idealizados por Deus, que os nossos filhos, os futuros lares que virão na vida dessa igreja, sejam formados também segundo o padrão de Deus e para a glória do nosso Senhor. Que Deus, assim, na sua infinita graça e misericórdia, conceda a nós bênção de ver os futuros lares surgindo aqui, mas cada vez mais fortalecido, alicerçado, fundamentados na palavra de Deus. E nos momentos que surge isto ou aquilo, o caminho é o Senhor. A solução vem do Senhor. A tempestade pode aparecer, mas a grande bonança virá quando o Senhor estiver no centro de todo o nosso relacionamento. Que Deus seja conosco, que Deus tenha misericórdia dos lares da família Monte Sião. Amém. Convido a equipe para